Bom dia, tudo bem, né? Galera, tudo jóia? Hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios sobre refração, lentes, miopia, hipermetropia, beleza? Então tá aí, vão acompanhando aí. Bem, um exercíciozinho do FMG, tá? Que fala o seguinte: em cada uma das situações a seguir, estão representados 4 raios de luz que são refletidos por espelhos ocultos, tá? Por placas retangulares, ou placas retangulares, né? Para ficar melhor. Beleza. Tá aqui, né? Os 3 espelhos ou placas ocultas. O primeiro, né? Teve um comportamento, o raio teve um determinado comportamento, o segundo e o terceiro, assim por diante. Ok? Ok. Como que tem esse tipo de comportamento, né? Vamos dar uma olhada aqui. As opções são as formas dos espelhos que estão ocultas, você não sabe a ordem, né? Que estão, o espelho côncavo, tá aqui o espelho côncavo, certo? E espelhos planos, só que com ângulo, parecendo que está sugerindo aqui um ângulozinho entre eles, que talvez 90, né? Tudo bem. E aqui o último espelho convexo, beleza? Beleza, né? Então tá aí. Observando essa trajetória dos espelhos incidentes e refletidos, conclui-se que em 1, 2 e 3, né, 1, 2 e 3 estão colocados respectivamente quais espelhos? Bem, eu vou correr aqui rapidinho, né, só para lembrar aqui, eu tenho um espelho convexo, né, olha só, observe que todo raio que incide sobre ele tende a divergir, ó, espalhar. Esse é o espelho convexo. Vamos lá. E o côncavo? O côncavo, tá? Peguei um objetozinho aqui. À medida que eu vou mexendo com o côncavo, lá tá chegando raios paralelos, né? Mas a gente percebe aqui que raio paralelo, olha só, começo de vermelho aqui, costuma concentrar, né? Costuma não, concentra, né? Então tá aí, só para lembrar aí rapidinho, ok? Então, o primeiro, tá? Seria que tipo de espelho? Paralelo e está divergindo, lembra meu espelho convexo lá, tá? Aqui tá muito certinho, olha só. A dispersão tá muito certinha. Tá parecendo mais com esse aqui que é o espelho plano, né? Imagina que você tivesse um espelho planozinho aqui, ó. Aqui teria um espelho plano com uma certa inclinação, então bateu, refletiu. Aqui é a mesma coisa, só que mandando para baixo. Então tá, né, mais condizente com os planos aqui, né? E o último aqui, né, tem uma diferença aqui que está se aproximando mais do côncavo, né? Paralelo passa pelo foco, olha só, todos os paralelos aqui passando pelo foco, né? E aqui também ele está tá bem diferente do primeiro aqui. O que melhor explica isso aí, tá? Seria letra D, sim, convexo. Não pode ser plano, não pode ser, tem que ser convexo, não pode ser côncavo no primeiro. Então seria convexo, então fica entre esses dois, mas o do meio tem que ser plano, então seria a letra D. Tranquilos? Qualquer dúvida vocês me param aí, tá certo? Bem, o próximo exercício, são só 3 desse volume aqui, tá? O próximo exercício, deixa eu ver se para mim não aparece na ordem aqui não. Apareceu o exercício 11, tá certo? Exercício 11 de Montes Claros, da Unimontes, tá? Esses exercícios são muito comuns, eu não gosto de exercícios da Unimontes, não, mas esses exercícios são muito comuns, beleza? Eu acho eles mais, são de muito cálculo, alguns, né? São, pelo menos os que a gente encontra no livro hoje, geralmente, esse não é, tá? Esse aqui não é de muito cálculo. Então eu achei interessante, tem muitos exercícios que fala sobre isso. Então um farol de automóvel é constituído de 2 espelhos esféricos, tá? Ambos são côncavos, o 1 e o 2, que são dispostos conforme a figura a seguir. Ótimo, tá? O objeto dessa associação de espelhos, o objetivo, perdão, é fazer com que quase a totalidade dos raios provenientes da fonte de luz que está aqui bem no meio seja projetada pelo espelho maior, né, porque a superfície é maior, né,
formando um feixe de raios paralelos. Então ele quer que isso aqui funcione como se fosse um raio. Seria até interessante aqui rapidinho. O que ele quer, basicamente, né, é que os raios saiam daqui, né, incidam aqui, de forma que os raios saiam paralelos, ok? O máximo possível, tranquilos? Esse é o exercício que eu falei 11, né? Então vamos lá. Bem, se eu for, depois eu analiso com calma aqui, mas só para mostrar o que ele está querendo, se esse cara tiver aqui, por exemplo, no foco do carinha do E1, né? Se ele estiver no foco aqui, seria perfeito, porque todo raio que passa pelo foco bate no espelho, né? Independente da inclinação dele aqui, e sai paralelo. Tá certo? Então sairia paralelo aqui, ó. Todos eles sairiam paralelo aqui. É isso que ele está querendo. Uma das coisas que ele está querendo é isso aqui. Então, o próximo sairia paralelo aqui. Então, uma boa posição para essa lâmpada em relação ao 1 é ficar no foco dela, tá certo? Tá, mas aí, e agora, qual que seria a melhor posição para o segundo aqui, né? Qual que seria a melhor posição para o segundo? Bem, isso que eu vou analisar aqui. Então, terminando, o espelho E1 possui raios de curvatura 20 e o pequenininho 5, tá? Então já vi que mais ou menos que seria interessante se ele tivesse no foco do grandão, porque os raios já saem naturalmente, né? E batem no espelho grandão e saem em paralelo. Agora, para esse outro aqui ajudar, qual que seria a posição melhor? Se eu pensar que eu estou no foco dele também, aí não é interessante porque os raios vão incidir, como incidiu nesse, e vão sair paralelo e vão bater no grandão. Então não seria interessante, né? Estar no foco do. É interessante estar no foco do primeiro, mas não é interessante estar no foco do segundo, tá? Então, onde que eu estaria em relação ao segundo? Se eu estiver no centro de curvatura, ele vai fazer o que no centro de curvatura? Se eu colocar o objeto bem no centro de curvatura em relação ao espelho pequeno, o que vai acontecer? Ele vai formar outra imagem no mesmo lugar. Seria muito interessante se ele formasse uma imagem, outra imagem da lâmpada no mesmo lugar, né? Por quê? Porque esse lugar aqui, para o outro espelho, é o foco. Então é como se eu estivesse colocando outra lâmpada no foco do grandão, né? Então, facilita criar outra lâmpadazinha aqui embaixo, e essa lâmpadazinha que vai ser criada aqui embaixo, né, estando no foco do grandão, vai fazer a mesma coisa que essa daqui fez. Então é um jeito de intensificar a quantidade de luz que vai incidir no grandão, criando outra imagem no mesmo lugar aqui. Então eu vou ficar no foco para o grandão, como o raio do grande, né, é 20, então não pode ser 20, não pode ser 40, não pode ser 20. Por eliminação tem que ser 10. Por eliminação é AD, né, perdão. Pelo raciocínio que fizemos que tem que ser 10. Né? Por eliminação não vou marcar outra, né? Mas, reforçando aqui, por que aqui está 5? Bem, o raio de curvatura do outro é 5. E eu estou justamente nele. Por quê? Eu quero outra imagem da própria lâmpada no mesmo lugar. Tá certo? Então, consigo reforçar aí a lâmpada, né? Usando pequeno só para produzir outra lâmpadazinha aqui, imagem de outra lâmpada aqui e, consequentemente, o grandão emitir isso aí. Então, ficou bem interessante a questão em função disso, tá? É a aplicação daquela atividade que nós vimos, né? Tranquilos? Bem, então tá aí. Seria a letra D de dado. Ok? Marca aí que dá mais trabalho para não poder marcar aqui. Hoje que eu não consigo, não. Beleza? Então tá aí. O próximo exercício, tá? O exercício, não é esse. Tem mais um aqui do Enem para resolver, perdão.
para mim não aparece na ordem aqui não, do Enem, do mesmo material, aí, página 81, tá? Na última aula eu havia resolvido todos os do Enem de um outro capítulo aí que me fugiu a memória aqui agora, tá? Então, para não passar batido, eu acho interessante resolver esse daqui. Você vê que o Enem cobra bastante óptica, reflexão, refração e tudo mais, mas não são exercícios difíceis, tá? Vai ter uma semelhança muito grande entre esse aqui e um outro que eu vou resolver já do volume 3, tá? Então, veja bem, o periscópio, que é um acessório fundamental dos submarinos aí, usados para captar imagens acima da água, também teve largo uso em guerras para observar o movimento inimigo de dentro das trincheiras, né? Então não foi só submarino, né? O periscópio básico utiliza dois espelhos paralelos e a certa distância um do outro. Os espelhos devem estar em um ângulo de 45, pois caso contrário a imagem não ficará perfeita. Os raios luminosos atingem o primeiro espelho. Então, se for passar o olho aqui rapidinho, no primeiro espelho, ele está aqui, ó, com um ângulozinho de 45, então ele reflete, manda para o espelhozinho de baixo, que também está a 45, né, e reflete novamente, ok? Então, tá aí. E daí são novamente refletidos para o visor, no lado de baixo. O trajeto completo da luz possui a forma aproximada de um Z, em que por uma das extremidades a luz refletida pelos corpos a serem observados, né, entra por uma extremidade aqui e sai pela outra, né? Resumindo, é isso. Então tá aqui o carinha usando a trincheira e tudo mais. A figura a seguir mostra um objeto diante do periscópio. Ele fez questão de colocar esses três quadradinhos aqui e marcar um deles, tá certo? E marcar um deles para saber qual que é a imagem que você acha que vai formar lá na frente, tá? Bem, uma coisa que é muito cobrada, tá? Tanto em reflexão, que é volume 2 aqui, ó, como em refração, que é o volume 3, é a inversão da imagem, tá? Na direção horizontal, tá? Então, se eu fosse analisar só o primeiro espelho, eu enxergaria, deixa eu ver se eu tenho opção aqui, não tenho, né? Eu enxergaria essa imagem, a imagem desse objeto, só que com esse quadradinho aqui, ó, do lado de cá, colorido, e esse branquinho. Por quê? Porque há uma inversão na horizontal, não há na vertical, ou seja, eu não vou enxergar isso aqui de cabeça para baixo, como por exemplo, letra E e letra D, tá ok? Muito menos de lado, né? Como está aqui, não existe essa rotação aqui, essa mudança aqui da imagem, tá? Então, o que acontece aqui no espelho plano é que tem uma inversão na horizontal, na vertical não tem, tá? Tranquilos? Porque a imagem é virtual, porque é espelho plano. Só que o primeiro espelho ele inverte e o segundo espelho inverte de novo. Então, que diferença tem? Todas as alterações que foram feitas, é uma questão do Enem, ó, todas as alterações que foram feitas pelo primeiro espelho, né, foi anulada, vamos dizer assim, pelo segundo, né? Então, as inversões que ocorreram aqui no primeiro foi invertida aqui no segundo. A imagem que eu vou ver é exatamente a mesma do objeto aqui, idêntica do objeto, né? Eu já enxergaria do mesmo tamanho, já enxergaria né, a imagenzinha aqui, ó. Então, letra A. Não poderia enxergá-la de lado nunca e eu não tenho essa inversão no espelho plano. Eu não enxergo imagem de cabeça para baixo. Toda imagem que eu enxergo é de cabeça para cima, é direita e virtual. Beleza? Tranquilo? Questão relativamente simples, a questãozinha do Enem aí, tá? Só para situar a gente, ver se a gente está dentro está no nível das questões, ok? As discussões de aula, se está no mesmo nível das questões, ok? Então, essa daí, ó, foram três questõezinhas. Três questõezinhas. Foi três, né? Três questõezinhas aí. Tá certo? Resolvi essa daqui. Questãozinha 11, né? E a questãozinha do Enem, beleza? Agora pode jogar fora o material e pegar o 3. A última questão que eu resolvi
foi uma questão relativa a espelho plano. Aqui é refração. Tudo bem, nada a ver, né? Mas tem um princípio de inversão e de classificação de imagem do mesmo jeito, tá? Então, o filme publicitário aí, Copo, foi criado por Liu para um grupo com a propaganda de caráter social, já que sua temática chama atenção para os perigos da combinação de álcool à direção. Beleza. Considere que o copo cheio de cerveja se comporte como uma lente convergente. Já te deu a dica aí, com índice de refração maior que o do ar. Então, já inseriu a lente no ar e a lente é convergente. Beleza? Então, tá aqui a imagem, até um símbolozinho, né, do trânsito, né? Tá aqui, copo vazio, vai encher o copo. Quando ele enche o copo, né, aqui no último ele percebe que há uma inversão. Olha só, a imagem do objeto aqui, ela está um pouco maior, tá? E está invertida na horizontal de novo. Olha a cobrança de novo desse conceitozinho aí. Então que imagem é essa daqui? É uma imagem maior, ela não foi invertida de cabeça para baixo, tá vendo? Então não pode ser uma imagem real, em hipótese alguma, tem que ser uma imagem virtual, tá? E o fato de ela estar maior, né, não poderia ser jamais, eu sei que ele falou aqui, né, uma lente divergente, é uma lente convergente, e eu estou naquele último caso que eu estudei, onde a imagem é virtual, tá? É direta, tá? E é maior. Carlos, mas inverteu, está apontando para o outro lado aqui, ó. Né? Era para virar para um lado, eu vou ter que virar para o outro. Essa inversão ocorre na horizontal. Não teve inversão na vertical, porque senão essa setinha estaria parecendo um L maiúsculo aqui, ó, apontando, né, para o lado contrário, só que do lado de baixo aqui isso não aconteceu. Então não é uma imagem real, tá certo? Lembrando aí que é uma imagem, primeiro que ele falou que é uma imagem, um espelho, perdão, uma lente convergente, que é essa daqui, certo? E ele conseguiu essa imagem aqui, ó. Deixa eu melhorar um pouco a visibilidade aqui, aumentando o foco, tá? Então ele conseguiu uma imagem, tá? Conseguiu uma imagem, né, virtual, que é uma imagem um pouquinho maior, tá certo? Virtual e direita, tá certo? Tudo tranquilo? Então tá aí. Bem, aí tem uma correçãozinha do. Então, letra A, né, com relação à imagem, a formação de imagem aí, tá? O que é correto afirmar? Letra A, não passa de uma montagem computacional? Não, é perfeitamente possível, tá? Fazer essa inversão aqui. Independente da posição do objeto em relação à lente convergente? Não. Se quando é lente divergente, independente da posição, né, as características da imagem é a mesma, tá? E C, fala que é necessário que o objeto se encontre atrás do foco da lente convergente. O gabarito está falando que é isso aqui, tá? E não é. Esse é o caso que eu mostrei lá, que você tem que ficar entre o foco e o vértice. É necessário que o objeto fique entre o foco e o vértice da lente convergente, que é a única situação em que eu tenho uma imagem virtual, tá certo? Foi o que aconteceu aqui. Tranquilos? Foi exatamente o que aconteceu nessa situação aqui. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Gente, qualquer coisa é só falar, beleza? O próximo exercício é o exercício 4, tá? Ainda de aprendizagem aí, tá? Que é um exercíciozinho da FMG. Os exercícios geralmente são muito inteligentes da FMG, tranquilos? Eu acho eles mais parecidos com o Enem, tá? São exercícios mais parecidos com o Enem, beleza? Bem, então tá aí. Questãozinha 4. Na figura estão representados 3 raios de luz emergindo de uma fonte localizada em P, passando pelas lentes L1 e L2, né? Ocultas pelas caixas, né? E atingido o ponto Q aqui na frente, beleza? Com relação ao perfil das lentes, né? O que é correto afirmar, tá? Essa primeira aqui, ó, ela pegou
o raio bem próximo a ela, né? Ela pegou o raio bem próximo a ela, né? E conseguiu fazer um raio que estava, né, divergindo, que ela separou. Beleza. Se eu pensar o contrário, vamos pensar o contrário, acho que é mais fácil. Se os raios estão aqui, ó, paralelo, passa por essa lente L1, concentra no ponto P1. Então isso aqui é uma lente convergente, tá? É só seguir o caminho contrário que ela convergiu, ok? Aí a segunda tá mais fácil ainda, porque já nem precisa seguir o caminho contrário, ó. Já está concentrando. Se as duas são convergentes, concentram, qual que é a diferença entre elas? O raio e o foco. Essa aqui consegue concentrar bem mais e essa segunda um pouco menos, né? Então o que muda é o grau da lente se eu fosse pensar em óculos, tá? Então não poderia ser letra A, que esse raio, essa lente aqui, ela é a plano, né, côncava, ela iria desviar o raio, divergir o raio. Ela é uma lente divergente, né? Menos divergente se os dois lados tivessem essa superfície aqui, ó, côncava, ok? Bem, ambas têm que ser convergentes, mas não pode ter o mesmo raio ou o mesmo foco como a letra B, tá? Porque elas não estão concentrando da mesma maneira, tá? Quem concentra mais é a primeira, é a que tem um raio, né, um foco menor, né, porque está concentrando mais, então, mais próximo, vamos dizer assim, né, mais próximo, né, mais fica dando a impressão de mais próximo, então significa que o raio é menor, ou seja, consequentemente o foco é menor. Então a primeira lente tem que ser mais espessa, né, para concentrar mais, tem que ter um raio menor e um foco menor. E a segunda, o contrário, tem que ter um raio maior e um foco maior, porque ela Mas, está ô concentrando Carlos, mais longe. Fala, amigão. nesse primeiro L1 aí, mas a seta não tá passando, né, indo no espelho, não? Tipo, Como se eu estivesse saindo do foco aqui, né? Passando pelo foco e saindo paralelo, né? é, Se fosse o contrário, fica mais fácil de ver, né? Paralelo passando pelo foco, que o caminho inverso, né? Então essa lente aqui ela concentra, tá? Se ela tá. fosse divergente, vamos olhar a divergente rapidinho. Se ela fosse divergente, ela fazer, olha o que que os raios fazem, né? Geralmente, né? Independente da posição. Eles espalham, olha só, os raios verdadeiros, esse aqui mesmo vermelho, ó, espalhou, e o prolongamento que passa pelo foco. Então, os raios que chegam paralelo numa lente que diverge fazem isso aqui, ó. Era isso que deveria estar acontecendo lá. Aí, no caso, não está. O que está acontecendo? Os raios que chegam paralelo, como o de vermelho, está concentrando no foco, certo? Está concentrando exatamente no foco. Está fazendo o contrário dessa daqui, que passa pelo foco, prolongamento só, porque o raio mesmo vai embora. Beleza? Ficou mais claro aqui assim? Ficou, Ficou valeu. melhor, não ficou? Então, voltando lá para a questão, né, ela demora um pouquinho para aparecer para vocês aí. Então, voltando para a questão, as duas lentes têm a mesma natureza, só que a diferença é que a primeira tem um raio menor, que ela está concentrando a luz num ponto mais próximo dela. Então, ela teria que ter um raio menor, beleza? Tranquilos? Um raio menor, tá? Não deixe se confundir, não. Né? Se ela está concentrando mais, ela tem um foco menor, né? Consequentemente, um raio menor, né? Tá mais próximo aqui, beleza? Bem, seguindo a ordem aí, né? Já foi questãozinha 3, vocês corrigiram o gabarito aí. Questãozinha 4 de aprendizagem. Próxima questãozinha, já propostos, questão 3. Tá ok? Já exercícios propostos. Sempre bom passar um olho aí, né? Antes da questãozinha aí. Ela é da UFMG também, tá? Eu vou em cima da UFMG, Viçosa. As questões são a ideia, o que está sendo cobrado é muito parecido, as ideias, né, o que são cobradas, que é muito parecido com o Enem, tá? Então, tá aí. Um arco-íris, ok? É, forma-se devido à dispersão da luz do Sol em gotas de água na atmosfera. Beleza, princípio do arco-íris. Após incidir sobre gotas de água na atmosfera, raios de luz são refratados, então já vai estando
dando a dica, em seguida eles são totalmente refletidos e novamente refratados. Mostrou todo o processo. Refratados, refletidos e refratados novamente. Por isso que eu falo que é estilo Enem, né? Então, sabe-se que o índice de refração da água para a luz azul é maior que para a luz vermelha. Ou seja, ele te deu outra dica aqui, se o índice de refração é diferente, tudo bem, a azul é maior, é diferente o azul e o vermelho, então ambas as cores, né, devem sofrer refrações diferentes, tá? Difrações diferentes. Considerando essas informações, assinala a alternativa em que estão melhor representados os fenômenos que ocorrem em uma gota de água e dão origem ao arco-íris. Gente, bacana que ele fez o seguinte: refratados, refletidos e depois refratados de novo. Eu tenho que ver isso. Desvio do azul e do vermelho tem que ser diferente, tá? Então, letra A, luz branca. Primeiro pontinho aqui, refração. Dentro da gota, reflexão. Terceiro pontinho aqui, refração de novo. Refração, reflexão, refração. Desvio da luz azul diferente do desvio da luz vermelha, de acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, beleza? Então, quem tem que sofrer o maior desvio aqui é o azul, porque ele tem um índice de refração maior. Letra B. Beleza, está de acordo com refração, reflexão lá dentro, refração de novo. Mas mudou a ordem dos raios aqui, ó. Tá certo? Mudou a ordem aqui, tá certo? E o maior desvio não é para o vermelho, o maior desvio ele falou que é para o azul. Quem tem o índice de refração maior é o azul, beleza? Então B está errado. Tô com a A, né? C. Não ocorre os fenômenos que ele mencionou. Refração, cadê a reflexão? Não tem. Nem na C e nem na D tem reflexão. Então eu ficaria entre esses dois aqui, tá? Vou pegar a letra A, porque ele falou do azul ter um desvio maior que o do vermelho aqui. Beleza? Então, letra A. Tudo beleza? Então vou andar aqui, né? Exercício tranquilo, né? Porque ninguém está me perguntando nada, então vou andar mais rápido aqui. Bem, na sequência aí, na mesma página, eu coloquei aí o exercício 4. Na figura a seguir, O é o objeto, né? Representa o objeto, tá? No ar e representa a imagem produzida, né? Graças a alguma coisa que tem aí, que eu não sei ainda o que é, por um elemento óptico, né? Que é a linha pontilhada, né? Um espelho, uma lente, alguma coisa assim, que possui um foco F localizado sobre o eixo principal. Beleza. Ele até falou onde está o foco aqui. Então o objeto foi colocado depois do foco de uma lente ou de um espelho. E a imagem foi formada antes. Foi uma imagem bem maior, não está invertida, então ela é virtual, maior e direta. Tá certo? A única coisa que pode dar uma imagem assim, tá? Já dá para pensar aí, beleza? Esse elemento óptico é o quê? O que seria esse elemento óptico aí? Bem, o único que dá uma imagem assim, espelho plano, jamais. Lente divergente só dá um tipo de imagem. Tá vendo? O tipo de questão sempre gira assim. Só dá um tipo de imagem. E é virtual, inclusive, como essa. Só que sempre menor, tá? Sempre menor, tá? A lente do míope aqui, ó, divergente. C, lente convergente. Convergente é aquela que tem vários casos, né? Eu até mostrei aqui. E um desses casos, tá? Vai interromper qualquer momento. Vocês voltam no mesmo link, por favor. Pra gente encerrar. Tem só mais 3 exercíciozinhos aqui. A gente pula para a teoria, beleza? Bem, então essa lente aqui, convergente, ela tem vários casos. E um deles, né? O único que tem uma imagem virtual maior é quando eu coloco o objeto depois do foco. Tá certíssimo. Então, e não são espelhos, tá certo? Então a letra correta a ser marcada aí é a letra. Tranquilo? Foi tranquilo, né? Essa daí era só concluir aqui, era a letra correta, que é a letra C,
lente convergente, beleza? Lente convergente, que é a única que dá imagem virtual e virtual maior, tá? Gente, e nem é isso aqui, tá? Não, não muda não, tá? É isso aqui, ó. Se pegar 2017, 2018, né? Os Enems mais recentes, aí, questõezinhas de formação de imagem, você tem que olhar para a imagem, né? É lógico que classificar a imagem e identificar qual lente ou qual espelho que poderia ter formado aquela imagem. É nesse nível, tá? Não preocupa não. Tranquilos? Bem, vamos lá então, né? Só mais 3 questõezinhas aqui, tá? Para fechar. Opa, sem querer. Que é o seguinte, também da FMG, para variar, né? Nessa figura está representado o perfil de 3 lentes de vidro, né? A primeira aqui, né? Que se ela estiver no ar, ela é convergente, né? Ela é a biconvexa. Essa daqui é a bicôncava. Se ela estiver no ar, ela diverge. Essa primeira é a lente de quem tem hipermetropia, quem tem presbiopia. A do meio é dos míopes, certo? E a última aqui, ela tem o efeito menos intenso que a primeira. Ela é convexa, né? Plano convexa. Geralmente fala plano convexo, né? Convexa plano, tanto faz. Rafael quer usar essas lentes para queimar uma folha de papel com a luz do sol, ou seja, ele precisa concentrar então a energia proveniente do sol. Ele consegue fazer isso com a lente 1 e consegue fazer isso com a lente 2, tá certo? Que 2, 3, tá? Com a 1 e com a 3, tá? Se por algum motivo ele perguntasse a qual que conseguiria concentrar mais, a 1, eu sei que não está perguntando isso, tá? Mas ele consegue concentrar? Consegue concentrar com a 1 e com a 3, tá? Qual que é a diferença entre as duas? A primeira concentraria mais raios, né? Num único ponto, você teria um efeito melhor, tá? Essa daqui concentraria um pouco menos, né? Devido ela só tem uma superfície que converge, né? A outra que não faz nada, que é a plana. Tranquilo? Então, ele poderia utilizar a 1 e a 3, letra C. Tranquilos? Então, é isso aí. Essa questãozinha 5, questãozinha 6. Essa questão é do meu tempo, meu Deus. Essa é antiga, viu? Também da FMG, as figuras. Mas tá aí no material de vocês atualizadíssimo, né? Então essa questão ela é muito antiga. Eu devo ter feito o vestibular e fiz essa questão. As figuras representam de forma esquemática espelhos e lentes. Beleza? Tá? Espelho 1, 2, lente 1, lente 2. Eu fico em dúvida entre espelho 1 e espelho 2, qual que é a superfície que ele está utilizando. Essa que ele marcou aqui, ó, tá? Essa aqui que é a superfície que ele vai usar. Eu acho que o que dificulta um pouco nessa questão é isso, tá? Essa aqui que é a superfície que ele vai usar. Ele está querendo dar uma ideia com esse desenhozinho aqui, mas que é como se essa parte aqui que fosse o espelho, refletindo aqui e tal. E aqui esse lado de cá, então, que é o espelho, tá ok? Quem eu já vi errar essa questão porque imaginou que as superfícies refletoras do espelho 1 e 2 fossem no 1 essa do lado de cá e na 2 a do lado de dentro. Não, é essa que ele marcou aqui, ó, tá? Ele deve, por isso que eu falei que essa questão é antiga, hoje ela voltaria, ela explicaria melhor qual que é a superfície que está sendo usada, né, para refletir. É essa daqui, desenhadinha aqui, beleza? Para se projetar é sinônimo de real, imagem real. Pode se escrever aí, tá? Projetar. Quando você quer projetar uma imagem, a imagem obrigatoriamente tem que ser real. Então você risca esse espelho aqui 2. Quem que é ele? Ele é o convexo, ele nunca vai dar uma imagem real. E você risca essa lente do míope aqui, ó, porque ela também nunca vai dar uma imagem real. Risca as duas do meio, só pela palavrinha projetar, tá? Ele quer projetar a imagem de uma vela acesa sobre uma parede. A parede é um anteparo. Qual dispositivo
que ele vai utilizar. Qual lente ou espelho que ele vai utilizar. Eu pedi para riscar os dois do meio, só por causa da palavrinha projetar. O único que consegue projetar é imagem, a única imagem projetável, né, é a imagem real. E os únicos que são capazes de formar a imagem real, independente da posição, não é independente da posição, né? Para várias posições no espelho 1 e várias posições no espelho 2, tá? São esses aí, tá? Então eu elimino o 2, então eu elimino os dois últimos aqui. Eu tenho que ficar entre as duas primeiras respostas, né? Lente 2, letra A. Beleza? Tranquilos? Ficou claro aí? Então eu volto a dizer, quem errou isso aqui é porque não interpretou qual foi a superfície a ser utilizada, tá ok? Então, esse aqui, pode escrever, esse aqui primeiro, com toda certeza é o espelho côncavo, que tem aquele que tem 5 casos, que vocês vão postar lá para mim, né? Ou já postaram, né? Estão indo postar da lente. E essa daqui, essa lente 2, é que tem 5 casos, tá ok? Tranquilos? Então tá aí. Última questãozinha, tá? Eu fico com pouquíssimo mais do que uma aula de resolução de exercício, mas volto a dizer que eu vou mudar um pouquinho a estratégia dos conteúdos, vou explicar o conteúdo um pouquinho diferente, tá? Beleza, então tá aí questão 7. O esquema a seguir representa em escala um objeto O, que é a velinha acesa, e sua imagem I, conjugada por um sistema óptico, ou um espelho, ou uma lente. O sistema óptico é esse compatível com o esquema E. Olha só, primeiro que não está de cabeça para baixo, então é virtual e é menor. A única imagem que pode ser menor, tá? Menor e virtual, tá? É o da lente do míope, tá? Se fosse espelho, né, eu poderia pensar num espelho convexo, beleza? Mas como eu estou falando de lente, o análogo ao espelho convexo, tá? É a lente bicôncava, né? Quem que faz o papel da bicôncava é a lente divergente, beleza? É a lente divergente aqui, tranquilos? Ela é a bicôncava, tá certo? É aquela que usa a parte de dentro da colher aqui dos dois lados, beleza? Então seria a letra D. Essa questãozinha, ela é o oposto dessa daqui, ó. Ela é o oposto dessa daqui. Essa daqui ele queria saber qual que era a lente. Lente convergente. É a única lente capaz de dar uma imagem virtual maior. Lente convergente. A última aí é a única que é capaz de dar uma imagem virtual menor, o contrário dessa outra aí que eu acabei de resolver, é a lente divergente. Tá certo? Gente, se esse assunto for contemplado, ele é nesse estilo. Ele vai ser contemplado nesse estilo aqui, tá? Você viu que não foge, não. Por isso que eu insisti muito que fizessem todos os desenhos, porque aí você tem uma visão muito, muito boa do conteúdo todo, tá? Tudo gira em torno daqueles casos de lente de espelho. Tranquilos? Bem, isso aí, galera, eram alguns exercícios que eu selecionei, tá? E depois a gente marca uma aula. A aula que a gente vai dar antes da prova seria muito bacana. Não tô falando que vai ser, não, tá, gente? Eu sei que tá todo mundo cansado aí, né? Quem tá adoecendo por cansaço às vezes, tá? Eu tenho umas outras sugestões aqui, inclusive, que eu até marquei aqui, mas não dá para resolver todas, né?